Olá, amigos. Vou fazer aqui, cruzar a informação, duas visões econômicas, uma do Paulo Guedes e outra visão econômica de José Cobori. São duas visões que eu vi sobre a economia. Eu vou cruzar com a minha teoria econômica quântica, o santo grau da economia, né? Eu sou PhD em física pela Unicamp, fiz pós-doutorado em economia pela FEA USP, construí a teoria econômica quântica, o santo grau da economia, que ela está provando que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. Então, como que eu entendo a economia mundial? Inclusive em nível empresarial, tudo isso. Eu vejo os conceitos dessa economia tradicional e cruzo com a teoria econômica quântica. Então, a própria teoria econômica quântica, ela me dá a forma correta de eu entender a economia. Porque a teoria econômica quântica, ela prova corretamente os efeitos da moeda. Os efeitos da moeda fruto da ação humana em relação à economia. Então a economia, ela não é uma ciência demagógica. A economia, ela não é uma ciência metafórica. A economia, ela é uma ciência exata. Isso mesmo, e portanto é uma ciência empírica. Por que ela é exata? Porque a ação humana em relação à economia, ela é uma ciência exata. Ela é uma ação exata. Então a economia é uma ciência exata porque a ação humana em relação à economia é uma ação exata. E isso é a função 1 sobre x ao quadrado. Então vou passar aqui dois vídeos aqui para vocês, um do Paulo Guedes e o outro do José Cobori, e analisar aqui a economia, enfim, que eu falo, a economia ela está mal, a teoria econômica quântica prova que a economia ela está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. A economia nunca foi baseada em taxa de juros. Um dos problemas da atual economia mundial é que ela é baseada em taxa de juros, capital rentista, e por isso que estava gerando pobreza na humanidade, nos países, concentração de riqueza demais, na mão de meia dúzia, e aí é pobreza para todo mundo, e isso está errado, a economia ela está mal fundamentada desde a sua premissa maior. Então a teoria econômica quântica é tão poderosa que ela derrubou todo o sistema global de economia, todo ele. Entendeu? Então vamos ver aqui as duas visões de economia. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos criaram a Pax Americana. Paulo Guedes. Pela primeira vez, ao final de uma guerra, em vez de exigir reparações, e aí de novo, macroeconomia aplicada. O Keynes havia alertado o mundo na época, final da Primeira Guerra Mundial, as reparações colocadas sobre a Alemanha teriam impacto negativo, poderiam nos levar a um futuro sombrio. Isso aconteceu. E após a Segunda Guerra Mundial, o acordo de Bretton Woods, Keynes foi uma figura importante e desenharam uma nova arquitetura das instituições internacionais, que funcionou até recentemente. Então nós tivemos realmente uma ascensão e auge de democracia e mercados. Reconstruíram os inimigos, em vez de impor reparações. Primeiro fizeram o plano Marshall, reconstruindo os aliados, e depois os antigos inimigos foram também reconstruídos. A Alemanha virou um adepto do paradigma de democracia e mercados. Rapidamente se tornou a segunda economia mais forte. Depois reconstruíram também o Japão, no final dos anos 70 já era a terceira maior economia do mundo. A Itália também reconstruída. Então o eixo era a Alemanha, Japão, Itália, os grandes inimigos da guerra, viraram as maiores economias do mundo. Foram reconstruídos. Naturalmente, Inglaterra também, França também. Depois dos japoneses entraram, vieram os coreanos, vieram também os chineses. A Rússia também entrou nos mercados globais. Quando o Império Soviético desmanchou, entrou para o modelo democracia e mercado, paradigma liberal. As democracias liberais e as economias de mercado conseguiram fazer a globalização da economia. O mundo inteiro se encaixou. Foi a vitória do capitalismo global. E foi desmontada toda aquela tese marxista antiga de que o capital explora o trabalho. Então vamos lá. O capital, ele explora o trabalho? Ele explora o trabalho. Ele fala... Só que isso é uma ideia marxista. Eu não sou o Karl Marx, tá? Mas enfim, o que vale... Ela existe essa exploração do trabalho, que agora você vai pegar a visão agora de José Cobori, né? Então veja lá,
E o que o Yuman Minsky, que é um pós-keynesiano, tem um livro dele muito famoso, chama Estabilizando uma Economia Instável, ele diz que quem gera as crises no capitalismo é o mercado financeiro. O mercado financeiro, através dos capitalistas financeiros, quando eu sou investidor, eu sou um capitalista financeiro, né? Que a gente estava falando há pouco tempo atrás. Eu preciso investir numa empresa porque eu quero o lucro daquela empresa, extrair dividendo dela. Então, o capitalismo financeiro impõe um modelo de pressão em cima do capitalismo industrial para extrair mais valor do capitalismo industrial, que extrai mais valor da classe trabalhadora. E essa própria financiarização da economia, a extração de mais valor, de cada vez mais retorno do próprio capitalismo em si, gera as crises. Porque eu começo a criar, que o Yuman Minsky chama de o esquema Ponzi, né? Como se fosse uma pirâmide. Eu faço com que as empresas tenham um nível de alavancagem para extrair mais valor. Quando ela não consegue mais dar retorno, e é a teoria da estrutura de capital, eu faço ela se alavancar ainda mais, ela entra num estado que ele chama de especulativo, né? Ela sai de uma estrutura hedge e vai para um estado especulativo, por alavancagem financeira, para gerar mais valor para o capitalismo financeiro. Aí eu faço tanta pressão nessas empresas que estão nessa estrutura especulativa que ela entra numa estrutura que ele chama de Ponzi, que aí ela está tão alavancada que ela, para dar retorno para o capitalismo financeiro, ela se alavanca tanto que lá na frente inevitavelmente vai ter uma crise, porque os fluxos de caixa gerados pelo próprio sistema capitalista não consegue gerar o fluxo de caixa necessário para remunerar o capitalismo financeiro. E aí vem as crises que são cíclicas, né? E aí tá, acho que alinhado com a pergunta que ele fez. Em algum momento o capitalismo vai se autodestruir. Justamente daí. Então o Karl Marx ele está correto nessa tese dele. Então existe sim o capital financista, ele está explorando as empresas, porque ele está investindo na empresa para sugar do trabalhador. E, portanto, de toda a estrutura social. Então o capital financista ele é uma estrutura que ele anda em um único sentido. Ele anda em um único sentido. Tudo que vai num único sentido, por isso que é o esquema Ponzi do capital financista, que ele investe nas empresas para arrancar, até detonar a empresa, é justamente aquilo que eu já até provei, né? Que é o esquema Ponzi, uma hora ela arrebenta com tudo. Então, por isso que eu vou derrubar o capital financista, porque ele é um câncer da economia. Ele é o câncer da economia, ele destrói a economia por dentro. Então, e aí nesse caso, eu substituo essa forma de economia, ao invés do capital financista investir nas empresas para sugar o máximo dela, alavancar até autodestruir o próprio capitalismo. Aí eu quero um Estado, eu jogo esse capital financista de lado, eu quero um Estado com as suas instituições financeiras, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, por exemplo, vai lá e dá respaldo para o industrial, para a indústria. Aí a indústria sair dessa prisão que as empresas elas se meteram por conta do liberalismo, por isso que eu fui derrubar o liberalismo econômico, porque ele está errado. O Estado tem que dar respaldo de fato para as empresas. Eu sou a favor das empresas familiares, eu não sou a favor de empresas colocar as suas ações nas bolsas, porque esse foi um dos fatores errados da economia, por isso que eu tive que derrubar tudo isso. E além disso, porque esses caras querem ganhar lucro, ter lucro, está errado esse capital financista. Aqui que é um detalhe importante, o capital financista está errado, que ele investe na empresa e quer arrancar tudo da empresa, lucro. Isso que o José Cobori falou aqui. Cara, a economia ela não é baseada em taxa de juros, economia é da natureza da economia viver em recessão. Por quê? Porque cria um padrão de consumo. Toda a estrutura social ela cria um padrão de consumo. Então, quando ela cria esse padrão de consumo, ela entra numa recessão. Bom, mas não é isso que os capitais financistas querem. Eles querem ter lucro e acaba gerando crises dentro do próprio capitalismo que destrói as empresas. Que acaba destruindo tudo. Ele se autodestrói. Por quê? Como ele falou, justamente tudo que vai no único sentido, meu velho, ele vai se arrebentar lá na frente. Para eu ir no supermercado, eu preciso fazer voltas. Vou lá, volto, faço o zigue-zague e chego lá. Então, por isso que o Estado, por isso que eu me revelei do centro para a esquerda, o anticristo da Bíblia, o que domina todos os fundamentos de economia, que sou eu, o Messias tão esperado da Bíblia, ele se revelou do centro para a esquerda, que é um Estado forte, um Estado que realmente olhe para as empresas, dá sustentação para elas, porque tira as empresas dessa armadilha do capital financista que rebenta a própria empresa, rebenta a própria estrutura econômica por dentro.
gerando pobreza e concentração de riqueza em meia dúzia de pessoas. Você vê, pá. Então, por isso que tem que derrubar todo o capital financista, o liberalismo econômico, que não existe mais, porque são os fundamentos de economia equivocados. E sempre ligaram os fundamentos de economia ao liberalismo econômico. Então você vem, teoria econômica quântica, pá, arrebenta os caras. Então, realmente, Karl Marx está correto quando ele fala que a exploração do capitalismo, do capital financista no trabalho humano, é justamente isso. E aí acaba destruindo as empresas por dentro. Elas ficam buscando se sobreviver. Igual eu falo, gente, e além disso, eu não sou a favor de ter muitas empresas no mesmo segmento do mercado. Por exemplo, café. Beleza, tem 5 empresas de café no Brasil? São essas 5, acabou, não existe mais outra. Porque isso mantém a estabilidade econômica daquele segmento do mercado, mantém a prosperidade, mantém o equilíbrio. Se você fica sempre inventando mais empresas do mesmo segmento, o risco dessa empresa quebrar é muito grande. Então os caras têm que buscar novas tecnologias, nova forma de conhecimento aplicado, não do mesmo segmento. Quando você tem um computador, você tem empresa de computador, Lenovo, HP, Apple, enfim, Samsung, pronto, é só essas. Acabou, não inventa mais. É assim que a gente precisa pensar o mundo. E fica inventando muita coisa sobre o meu segmento, isso também que gera crises dentro do sistema econômico, do capital industrial, gera pobreza, simplesmente isso. Tem que buscar novas alternativas de economia, novos segmentos de mercado. Então, por isso que eu precisei derrubar o capital financista, porque primeiramente a economia nunca foi baseada em taxa de juros. E é da natureza econômica viver numa recessão econômica. Só que o capital financista, ele não quer isso. Ele gera crises econômicas que eles estão buscando sugar o tempo todo, ou seja, andando num único sentido. Cara, tudo que vai num único sentido, ele se arrebenta, mano. Então veja, a teoria econômica quântica, só para você ver, a gente precisa, além disso, a gente precisa olhar para o passado, para saber fazer ler o passado. Então, por exemplo, economia, existe congelamento dos preços? Existe. Ela existe sim o congelamento dos preços. Porque quando a economia cria um padrão de consumo, ela congelou os preços. Então, por exemplo, a teoria econômica quântica, ela prova que quanto maior é a inflação, baixando para valer a taxa de juros, menor é a desinflação e, portanto, você congela o preço lá no extremo da economia. Que a inflação é tudo de bom para a economia. O problema é a desinflação, aquele aumento desacelerado do preço de um dia para o outro. Então você joga a economia para uma alta inflação, você equilibrou o preço, fixou o preço lá. Como? Aí você tem uma moeda valorizada para todo mundo. Ela é para todo mundo, não é só para mim, é para todo mundo. Você tem uma moeda valorizada, você tem facilidade de pagar os impostos. Você tem condição de comprar as coisas. Agora, uma moeda desvalorizada, ela é ruim para muita gente e ela é boa para poucos. E aí é pobreza geral. Por que eu estou fazendo essa análise econômica? Porque eu estou olhando para a teoria econômica quântica. Aquele gráfico da teoria econômica quântica, esse gráfico da teoria econômica quântica, ele prova corretamente como você entende os efeitos da moeda. Ele te mostra corretamente como você entende os efeitos da moeda. Esse gráfico aqui, ó, ele olha, pá, porque esse gráfico é a ação humana em relação à economia. Então é preciso. Ela não erra. E, novamente, a economia não é uma ciência metafórica, a economia não é uma ciência política, a economia não é uma ciência exata. Ela é exata, inclusive ela é empírica, porque a ação humana em relação à economia é uma ação exata. Pronto, acabou. Então, por isso que eu precisei derrubar o capital financista, porque ele está errado. Ele está sugando das empresas. Beleza, cara, eu invisto na sua empresa e arranco tudo de lá. E não é assim. Por isso que é o Estado forte. Então você derruba o capital financista para ter o Estado forte, para dar sustentação para essas empresas. Entender que como a economia funciona, a economia é da natureza da economia viver numa recessão. É da natureza da economia viver em recessão. Mas não é isso que o capital financista quer, que ele quer sugar de todo lado. Ou seja, mata tudo. Ele mesmo se autodestrói, é verdade. Que o José Cobori falou. Por isso que essa democracia liberal não demorou de fato 50 anos. Que eu fui lá e derrubei. A era de Aquário nasce em 2000, que sou eu. O anticristo da Bíblia, o governo mundial. O governo mundial vai lá e pá, derrubou tudo. Já em 2001 já tinha destruído o capital financista. Por isso que é o Estado forte. Por isso que eu me revelei do centro para a esquerda. Agora, não o Estado opressor.
não Estado opressor. Não, nós vamos dar apoio para vocês, o que vocês precisam, sei o que e tal, né? Simplesmente isso. Então, essa é a teoria econômica quântica. Ela te dá uma visão tão grande de como funciona a economia que não pode errar, cara. Ela não erra, porque é uma ciência empírica. Obrigado.